Bom dia a todos. Hoje, dia 29 de abril, vamos falar aqui sobre a metalurgia e a soldabilidade de aços com tenacidade assegurada. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre aços ferríticos com tenacidade assegurada. A gente não vai falar de aços austeníticos, que naturalmente também têm a tenacidade assegurada. Isso a gente vai falar mais à frente. Hoje a gente vai falar sobre os aços carbono e baixa liga, que têm uma estrutura ferrítica ou bainítica ou martensítica, mas não é um martensítico de alta liga, é de baixa liga. E a gente vai ver que esses aços martensíticos que a gente vai falar são de muito baixo carbono. Então, esses têm naturalmente tenacidade. E é por isso que a gente diz que ele é de tenacidade assegurada. Tá? Então, os principais aços ferríticos que a gente vai falar são exatamente estruturais, de dutos, de vasos de pressão. E o que a gente vai fazer hoje vai ser uma análise crítica que eu vou apresentar para vocês em relação às condições de soldagem, basicamente aporte de calor, pré-aquecimento, tratamento de alívio de tensões, e o principal, que é a questão dos consumíveis, que é realmente o principal problema que a gente encontra na hora que a gente vai soldar esses aços ferríticos que têm tenacidade assegurada. Aí a gente tem a nossa bibliografia, que é sempre uma bibliografia básica, os ASM Handbooks, AWS Handbook. Alguma coisa sobre os aços é sempre interessante a gente ler lá no Copaert. Eu estou trazendo casos da Materials Life, então tem o site da Materials Life, tem o nosso canal do YouTube. Aí vamos começar com aquela figurinha que eu sempre mostro, né, que é a figurinha que diz que quando a gente faz um projeto, a gente tem que ter uma configuração geométrica, que é o desenho, a gente especifica o material e a gente cria um plano de qualidade com os requisitos. Aí a gente vai fabricar, testar e vai ser colocado em operação. E esse material que a gente precisa colocar numa estrutura ou numa tubulação ou num equipamento, o que quer que seja, ele deve resistir às solicitações que vão ser impostas durante a operação. E essas solicitações são as solicitações ambientais, as solicitações em temperaturas e as solicitações em relação aos esforços a que vão ser submetidos os materiais. E quando a gente pensa especificamente na propriedade de tenacidade, o que a gente procura é uma resistência a temperaturas mais baixas. Então, a tenacidade ela é sempre necessária quando a gente vai para baixas temperaturas, e a gente também procura tenacidade em outras condições onde existe uma susceptibilidade à fratura frágil. Então, se eu estou com espessuras muito grandes, se eu estou com solicitações dinâmicas, se eu estou com materiais de mais alta resistência, onde a probabilidade de uma falha frágil é maior. Então, existem várias condições onde eu busco tenacidade. E é justamente para eu evitar a fratura frágil. E a fratura frágil, ela tem vários fatores que vão influenciar na fratura frágil. Tá? Então, a gente tem a parte toda do carregamento imposto, que é essa coisa de ter um impacto, por exemplo, num carregamento dinâmico. A configuração geométrica, onde eu tenho espessuras, concentradores de tensão, a parte toda do nível de tensões que eu vou colocar, porque eu posso dar um fator de segurança mais alto e estar com um nível de tensão mais baixo, ou eu posso dar um fator de segurança baixo e o meu nível de tensão ser alto em relação ao que o material tem para me dar. Né? Eu tenho também toda a parte que a gente vai ver aí da relação entre o escoamento e a resistência para os vários materiais, porque materiais que têm um limite elástico mais alto também são mais suscetíveis a chegar próximo das tensões que levam à ruptura. Né? E tem também a parte de tenacidade do material, que é essa que a gente vai falar especificamente hoje. Né? Materiais que têm alta tenacidade têm menor risco de fratura frágil, mas eu também não posso esquecer que eu tenho tensões internas. A soldagem é um processo que favorece uma retenção, né,
ou então as tensões residuais são tensões internas, e isso está muito relacionado com características do próprio material, e também se eu vou dar ou não um tratamento de alívio de tensões, que pode ser um tratamento mecânico, mas pode ser um tratamento térmico. Então, a gente também tem que entender essa parte. E uma parte importantíssima, que são os defeitos. Como os defeitos se tornam relevantes quando a gente quer evitar a fratura frágil. Tá? Eu coloquei aqui a parte de carregamento cíclico, né, que leva à fadiga, porque a gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho, para mostrar que o que leva à fadiga não é o que leva à fratura frágil. A fadiga, apesar dela parecer uma ruptura sem muita deformação, ela, na verdade, ela envolve bastante deformação. Enquanto que a fratura frágil não. A fratura frágil não envolve deformação. E a forma como eu tenho de evitar a fratura frágil é justamente trabalhar naquelas questões de projeto, né? Uma boa configuração geométrica, especificações de materiais que tenham tenacidade, relações entre a tensão admissível, né, e as tensões do material em relação à tensão limite de escoamento, tensão limite de resistência também são importantes e são questões de projeto, assim como a questão do plano de qualidade em relação aos defeitos. Defeitos detectáveis através de que tipo de ensaio, né? Eu preciso trabalhar bem esse projeto para criar um plano de qualidade que, durante a fabricação, o material ele não crie defeitos que levem a uma fratura frágil, se eu posso evitar durante a própria fabricação através de processos bem controlados de fabricação, entre eles a soldagem, que é o que a gente vai comentar, mas também através dos ensaios não destrutivos para detectar os defeitos. Tá? Então, essa é a ideia, né, onde eu preciso ter tenacidade. Além de eu ter a própria tenacidade do material, existem outras características que também causam ou influenciam na fratura frágil. Tá? E aí a gente vai ver quais são os materiais utilizados em condições onde a tenacidade precisa ser assegurada. Aí a gente vem para aquela coisa também dos diferentes tipos de solicitações, para a gente pensar nos diferentes tipos de materiais. Aí a gente vê que quando a gente tem temperaturas, eu posso ter temperaturas altas ou temperaturas baixas. E eu posso ter esforços que exijam materiais de resistência mecânica mais baixa ou de uma resistência mecânica mais alta ou muito mais alta. E eu posso ter condições ambientais também. Hoje a gente não está falando de condições ambientais, hoje a gente não está falando de uma resistência muito alta, porque materiais de resistência muito alta naturalmente já não têm tanta tenacidade. Assegurar a tenacidade em materiais com muito alta resistência é um outro desafio. Não é esse material que a gente está falando hoje. Hoje a gente está falando de materiais que naturalmente são tenazes, através da sua composição química, através do seu processo de fabricação, do seu processamento térmico e do seu processamento mecânico. Tá? Então é uma combinação entre a composição química e o processamento. Isso vai me dar uma determinada propriedade que está ligada com uma determinada microestrutura do material. E isso a gente vai ver que os materiais que têm uma resistência mecânica baixa ou média alta aqui, eu ainda consigo ter, através de um bom material, eu consigo ter a tenacidade assegurada. E a gente vai ver que em termos de temperaturas, eu não me preocupo muito com a tenacidade quando eu vou trabalhar quente. Eu não preocupo. Nesse caso aqui, eu me preocupo com a tenacidade só quando eu estou resfriando os materiais, porque se eles acabam sendo tensionados em operação e na hora que eu resfrio, eu preciso ter alguma tenacidade, mas não é aquela característica de tenacidade que a gente precisa quando os materiais trabalham e são submetidos a esforços em temperaturas mais baixas. A gente tem, nos aços ferríticos de tenacidade assegurada, a gente não tem muito baixa temperatura, não. Tá? Então, nos aços austeníticos, a gente pode chegar lá no menos 196 sem grandes problemas, mas até menos 100 eu trabalho bem com aços ferríticos.
Eu até posso chegar em mais baixas temperaturas com ácidos ao níquel e tal, mas eles já não são tão ferríticos, né? E nem são tão baixa liga. Tá? Então, a gente vê aqui que a gente vai ter um limite aqui, tem duas temperaturas bem importantes, que são menos 46 e menos 100. Tá? E aí a gente vai ver que realmente existem materiais que estão aqui que eu posso conferir algumas características especiais durante o processamento para que eles tenham aquela tenacidade assegurada. Tá? E aí a gente vem lá na questão de tenacidade, uma das formas de você avaliar e qualificar materiais é através do ensaio Charpy. O ensaio Charpy é aquele ensaio onde a gente coloca um entalhe num corpo de prova de 10 por 10 por 55, e aí a gente vai colocar o corpinho de prova aqui, e eu vou lançar aqui o pêndulo, e o pêndulo vai bater nele, e ele vai abrir. Quando ele abrir, ele vai tender a deformar ou a trincar, dependendo da natureza dele. E a energia que ele vai gastar ou para quebrar ou para deformar é relacionada com a tenacidade do material. Então, a gente diz, né, nesse ensaio, que é um ensaio de resistência ao impacto, que essa propriedade seria a capacidade do material de absorver energia antes de romper, mesmo nessas condições críticas, que é um carregamento dinâmico, que é uma temperatura baixa, porque a gente vai ver que a gente vai fazer o ensaio Charpy numa temperatura tal que eu quero avaliar se o material vai ter um comportamento dútil numa temperatura mais baixa, porque estaria relacionado com uma tenacidade melhor. E também tem a presença do entalhe, que é um concentrador de tensão que tende a criar uma triaxialidade. E aqui, quando a gente faz o ensaio Charpy, normalmente, quando a gente vai qualificar o material, a gente faz um ensaio a uma dada temperatura, que é a menor temperatura que a gente quer garantir ali aquela energia. É importante dizer que no ensaio de Charpy, a temperatura que você coloca o material para ser testado, ela não é necessariamente o que você está pensando de colocar numa temperatura ambiental, né, ou uma temperatura mínima que você poderia ter num processo. Como o corpo de prova é pequenininho, aquilo ali não tem um significado direto entre, eu testei a menos 40, o material resiste até menos 40. Não, porque aquela configuração não é uma configuração muito dramática para o material, né? 10 por 10 é pequenininho, então você não criou uma condição de triaxialidade tão grande, mesmo colocando um entalhe. Então, existem ideias sobre, então eu posso usar, eu estou na temperatura ambiente, então eu só tenho que testar na temperatura ambiente. Não. Quando eu coloco o material em condições mais críticas, eu quero que o material tenha maior capacidade. E através desse ensaio, eu vou dizer, olha, se o material resistir a essa temperatura, eu estou assegurando que ele vai ter maior resistência a essa outra condição. Então, às vezes, você trabalha 20 graus abaixo, às vezes trabalha 30 graus abaixo, você trabalha uma temperatura mais baixa porque você está querendo avaliar a tenacidade e não especificamente porque você vai colocar o material naquela temperatura. Mas quando você faz um ensaio de Charpy, você vai fazer um ensaio a uma dada temperatura. Quando a gente quer saber o comportamento do material para várias temperaturas, a gente pode levantar uma curva de energia contra a temperatura. Essa curva de energia contra a temperatura, a gente vai fazer vários ensaios para o mesmo material. Então, a gente pega o material, testa 5 corpos de prova numa temperatura, depois baixa a temperatura, mais 5 corpos de prova, mais 5, mais 5, mais 5. Depois você vai tira a energia maior e a menor e faz a média, e a média é um ponto, então, dentro dessa curva de energia contra a temperatura. E a gente vê, então, que materiais de estrutura CFC, ou materiais austeníticos, eles não têm grande variação de energia com a temperatura, ou seja, eles são tenazes sempre. A gente vê também que os materiais martensíticos, por isso que os de muito alta resistência, que são aqueles que são martensíticos de alto carbono, eles são difíceis de ter tenacidade.
você também não tem uma variação do comportamento com a temperatura. O material naturalmente já não tem tanta tenacidade, mas você consegue que os martensíticos aumentem a tenacidade se você diminuir o teor de carbono, se você colocar níquel no martensítico. Então, os martensíticos eles têm muitos limites de uso em mais baixas temperaturas, justamente associado a uma resistência mecânica mais alta. E aí, para os martensíticos, a gente pode pensar assim: quando eu tenho uma resistência mecânica mais alta, naturalmente eu tenho uma tenacidade mais baixa. Tá? Então, essa é importante porque a gente vai ver que quando eu trabalho com os ferríticos eles têm transição de comportamento. Em alta temperatura, eles têm um comportamento dútil. Mas você vai para baixa temperatura, ele vai diminuindo a energia acumulada. Então, ele está tendo um comportamento mais frágil. Então, o material tem essa chamada transição dútil-frágil. E existe uma temperatura que é a temperatura de transição. Então, para os ferríticos, isso é muito importante, a temperatura de transição. Em que temperatura que o material muda de um comportamento mais dútil para um comportamento mais frágil. E a gente vai ver que quando essa curva ela vai caminhando aqui para a esquerda, né, a gente vai vendo que quando ela caminha para cá, significa que a minha temperatura de transição está numa temperatura mais baixa. Isso significa, então, que eu tenho um material que pode trabalhar numa temperatura mais baixa com uma energia ainda alta. Então, sempre que eu reduzo a temperatura de transição, eu estou favorecendo que o material tenha um comportamento melhor. E nesse caso, ao contrário dos martensíticos, quando eu estou trabalhando baixando a temperatura de transição, naturalmente eu estou refinando o material. E quando eu refino o material, naturalmente eu aumento a resistência mecânica do material. Então, para os ferríticos, ao contrário dos martensíticos, quando eu aumento a resistência mecânica pelo refino, eu também estou aumentando a tenacidade através de uma redução da sua temperatura de transição. E isso é muito importante, até para quando a gente for analisar condições aonde eu vivo. Não, então a dureza está muito alta, mas não necessariamente a dureza estar muito alta significa que o material tem menor tenacidade. Muitas vezes a dureza está mais alta porque está mais refinado, então o material tem mais tenacidade. Muitas vezes a dureza está mais alta porque está martensítico e menos relaxado. Aí a tenacidade cai sim, tá? Mas é importante a gente entender exatamente do que a gente está falando. E aqui a gente vê então que eu tenho, dentro daquela condição que a gente tinha visto de temperaturas, esforços e ambientes, eu já vou dizer, olha, eu não vou falar de ambientes, exceto que eu vou falar um pouquinho só porque os ambientes eles podem fragilizar o material também, tá? Então eu posso ter uma fragilização pelo hidrogênio, eu posso ter um material que está sofrendo um processo de corrosão sob tensão, e isso vai me dar uma fratura frágil também. Mas a gente tem que separar o que é uma condição fragilizada pelo ambiente do que o material ter inerentemente menor tenacidade, tá? Assim como fadiga. O material parece frágil, mas não é frágil. Então essas três condições eu vou falar um pouquinho aqui à frente. Mas aqui estão mostrados quais os aços que a gente vai falar hoje, né? A gente vê que aço carbono comum, ele tem um limite de uso em termos de temperaturas. Se eu vou para temperaturas negativas, eu já não vou trabalhar com aço carbono comum, eu vou tender a ter um aço com um tratamento térmico, e se eu tenho um tratamento térmico, eu já vou querer fazer um tratamento térmico no material que já tenha um manganesinho um pouco mais alto, um molibdênio, às vezes um cromo um pouquinho de níquel. Então eu posso trabalhar os aços ao carbono, praticamente aço ao carbono, eu só trabalho com eles em mais alta temperatura, eles não têm a tenacidade assegurada. Para eles terem tenacidade assegurada em temperaturas negativas, eu tenho que fazer alguma coisinha, tá? E aí eu vou já colocar alguns elementinhos de liga para me favorecer aquela coisinha, mesmo num aço que é dito aço carbono, que seria um aço carbono manganês, por exemplo. Mas eu posso ter, então, os aços de granulometria refinada. Esses aí eu vou trabalhar bastante com eles.
e eles têm um pouquinho mais alta resistência justamente porque a granulometria refinada já me dá mais alta resistência. Eu vou trabalhar com os aços ao níquel aqui em temperaturas mais baixas e eu vou trabalhar aqui com os materiais temperados e revenidos de baixo carbono. Não vamos falar hoje dos temperados e revenidos de médio ou alto carbono. Isso aqui é assunto para o próximo workshop, que é dos ácidos martensíticos. Hoje a gente vai falar desses aqui, temperados e revenidos de baixo carbono. Tá? Então, basicamente, a gente vê o seguinte, esses são os ácidos que a gente vai falar, ácidos carbono comuns com tratamento térmico, ácidos com granulometria refinada, ácidos ao níquel, ácidos temperados e revenidos de baixo carbono. São basicamente esses os materiais que a gente vai falar. Eu coloquei aqui embaixo uma ideia do seguinte, a tensão limite de escoamento, LE, ou a tensão limite de resistência, LR. E a gente vai ver que quanto mais você vai caminhando para mais altas resistências mecânicas, naturalmente o seu escoamento sobe em relação à resistência. Então essa relação LE-LR ela vai aumentando. Os materiais de base, a gente pensa muito no projeto em relação às tensões limites de escoamento. Nem sempre, às vezes a gente também projeta com a tensão limite de resistência, principalmente se o aço tem um limite elástico mais alto. Mas, em geral, a gente olha o material de base com um olhar de não deformar plasticamente. E isso significa que a gente considera nos projetos, na maioria dos projetos, a tensão limite de escoamento. Mas quando a gente vai pensar que a gente vai soldar esse material, a gente vai ver que os enquadramentos dos consumíveis de solda, eles são feitos pela tensão limite de resistência. Isso por uma questão prática que a gente vai ver aí à frente. Mas é importante, então, a gente entender que a gente vai ter um material que a gente pensa nele pela tensão limite de escoamento, mas quando a gente vai soldar, a gente vai usar um consumível, mas a gente vai selecionar um consumível onde o enquadramento dele é pela tensão limite de resistência. Não esquecer isso, né? Porque senão eu posso pegar um X70 e soldar com 7018. Não posso, porque o 70 do X70 é escoamento, enquanto que o 70 do 7018 é resistência. Então o escoamento do 7018 é mais baixo do que o escoamento do X70. Então tem que ficar ligado nisso, tá? Essas questões de faixas de limite de escoamento e limite de resistência. E aqui eu coloquei as temperaturas usuais que a gente testa os materiais. A tenacidade assegurada já é assegurada por conta disso aqui. Ter uma composição química tal, seguir ciclos mecânicos e ciclos térmicos bem estabelecidos. Se na especificação isso aqui é atendido, o que acontece? Talvez eu não precise que o material ele seja testado em Charpy. Por quê? Porque eu já garanto, ele teve uma prática de refino de grão, ele tem um carbono mais baixo, ele foi um material que foi laminado, né, e normalizado, acabou, esse material ele vai resistir naquela temperatura, eu não preciso nem fazer o ensaio, porque o ensaio só vai confirmar se eu não tive um erro de processamento, e um erro de processamento eu vou evitar como? Tendo um bom fornecedor, né? Eu vou ter um bom fornecedor, ele vai atender aquela especificação de uma forma que ele entende o material e ele vai atender a especificação. Então, eu atendo um bom fornecedor, eu já sei naturalmente que eu vou ter um bom material e que vai resistir. Tá? E aí vamos falar da tenacidade, e uma das formas da gente avaliar a tenacidade é pelo ensaio Charpy, e uma outra forma que traz muito mais informação é quando eu avalio a tenacidade do ponto de vista da resistência à propagação de trincas. Então, eu tenho que ter uma trinca no material e eu quero, então, ter uma configuração geométrica que se aproxime da configuração que eu tenho no meu projeto. E aí eu vou colocar nesse material, né? Esse aqui é um ensaio de CTOD, que é esse Crack Tip Opening Displacement. Eu vou colocar um entalhe e vou colocar um defeito, uma trinca. Agora não vou ter mais um carregamento dinâmico, eu vou ter carregamento estático. Eu vou aplicando devagarzinho uma tensão trativa
na ponta daquele defeito. O que vai acontecer? Esse defeito ele vai abrir de uma forma dútil ou ele vai abrir de uma forma frágil. Mas o que significa esse abrir? Um material que tem um defeito e eu aplico uma tensão trativa, essa tensão trativa ela pode ser aplicada em dobramento, como nesse caso aqui, ou ela pode ser aplicada em tração também. Tá? Você pode fazer o dobramento ou você pode tracionar. Mas aqui nesse pontinho aqui eu tenho um defeito que é uma trinca. Essa trinca, na hora que eu aplico uma tensão trativa, se o material ele tem um comportamento dútil, ele naturalmente ele deforma a ponta da trinca ou do defeito e ele vai então abrir muito aqui sem crescer aqui. Então essa abertura que ela está acontecendo aqui, mas que eu vou usar aqui uma geometria aqui para saber quanto está aqui, porque aqui é uma questão do ensaio. Eu vou botar aqui um clip gauge e vou ver quanto que está abrindo essa região aqui, mas eu tenho, se eu sei o quanto está abrindo aqui, eu sei o quanto está abrindo aqui. Eu vou ter duas condições. Se o material tem um comportamento dútil, a trinca arredonda, deforma, cria uma zona plastificada, e para você abrir, você precisa de uma tensão mais alta. Isso aí vai me dar um valor de abertura de trinca grande. Se agora eu não deixo, o material não tem capacidade de deformar, ele não plastifica a ponta do defeito, o que acontece? À medida que eu abro com tração, ele vai propagando e vai tendo uma abertura pequena com uma grande propagação. Isso aqui é um comportamento frágil. Tá? Como é que eu vejo isso? Então, os corpos de prova de CTOD, eles são exatamente isso. Olha, eu tenho um entalhe mecânico, aí eu coloco aqui uma pré-trinca de fadiga. Então, a confecção do corpo de prova inclui colocar uma pré-trinca de fadiga antes de eu começar o ensaio específico de CTOD. Isso aqui é só a preparação do corpo de prova. Esse tipo de ensaio, ele é recomendado pelos códigos de projeto, mas ele é requerido pelo cliente. Tá? Então, é o cliente que vai decidir se você tem que fazer para qualificar o seu procedimento de soldagem. Você vai fazer um ensaio Sharpie ou você vai fazer um ensaio CTOD. É o cliente que vai definir. Agora, os códigos de projeto recomendam que você tenha esse tipo de ensaio. Por quê? Porque agora já não é uma coisa assim que não tem nenhum significado aquela energia do Sharpie com o que eu vou usar. Não, agora tem um significado. Eu vou ter um material que está com a mesma configuração, que é a configuração que eu tenho no projeto. Eu tenho uma trinca no material que poderia ser uma trinca ou um defeito que existiria no material, e eu vou ver agora qual é o comportamento do material naquela configuração geométrica, com tensões, com um defeito, e eu vou ver se o material vai plastificar ou não vai plastificar, ou quanto ele vai plastificar, e isso eu posso, através de mecânica da fratura, criar condições de identificar tamanhos críticos de defeito que levam o material a ter um comportamento, não um comportamento, mas a própria fratura frágil. Tá? Então eu vou conseguir através de um ensaio CTOD. Então hoje muita gente está pedindo um ensaio CTOD para poder qualificar procedimentos de soldagem não porque você eu quero hoje já saber se vai ter. Não, isso aí o teu projeto já vai prever que não tenha fratura frágil, mas à medida que você for trabalhando numa estrutura, né, numa condição onde você vai fazendo, na manutenção você vai vendo, tem uma trinca, você vai começar a entender a relevância daquela trinca. Se você fez durante o seu ensaio, sua qualificação, você exigiu um material que tenha um valor de CTOD alto, e durante a qualificação você vai qualificar o seu procedimento de soldagem com esse ensaio de CTOD. Tá? Como é que a gente faz esse negócio, então? Aqui está esse corpo de prova antes de ser testado, ele tem então um entalhe mecânico, cresceu uma trinca, que você criou essa trinca no ensaio de fadiga, e agora você vai posicionar essa trinca exatamente na região que você quer avaliar a tenacidade.
Então, a gente vai ver que a tenacidade está muito ligada com as características microestruturais. E essas características microestruturais, quando a gente pega uma solda, por exemplo, a gente vai ver que as microestruturas elas são totalmente variadas. Você tem que colocar a ponta daquele defeito, a ponta daquela trinca, exatamente na região que você quer avaliar. Tá? E você vai ver, então, se o material ele vai abrir muito plastificando, ou se ele, com um pouquinho de abertura, ele já propagou. Então, você vai ver o que você deseja nesse material são valores de CTOD altos, e valores de CTOD altos significam que você abriu muito sem que essa trinca tivesse uma propagação grande. Pode colocar temperatura ambiente, você pode colocar numa temperatura baixa, você pode colocar numa temperatura muito baixa. E ele é um ensaio que você vai fazer praticamente estático, e você vai aplicar a tensão, e você vai ver o quanto propagou e qual foi essa abertura. Essa abertura você vai ver com o clip gauge que você coloca ali. E o que você faz? Depois que você faz o ensaio, que na hora que você... É que nem o ensaio de tração. Na hora que a carga cai, você sabe que você pode parar, é porque já teve todas as deformações. Né? Você pode ter um popin. O que é um popin? É quando você vem com a sua carga aqui, de repente, bum, ela dá uma queda. Quando ela dá uma queda é porque deu uma propagação. Né? A queda é o quê? Uma trinca propagando, relaxando a tensão. Né? Depois você continua aplicando tensão, ela vai de novo subir. Então você tem um popin. Vem, cai e volta. Então, sempre que você teve o popin, né? Às vezes o pessoal diz assim, pode parar porque já teve a propagação frágil. Ou se você vem até o fim aqui e começa a cair a carga. Isso aí é porque também ele já deformou tudo que ele tinha que deformar. E aí o que você faz? Você pega o seu corpo de prova, que ele já está, ele não é que nem o ensaio Sharp que bateu, voou longe, quebrou ou deformou. Não, ele vai propagar e ficar quietinho ali. Aí você pega aquele teu corpo de prova, você vai agora colocar num nitrogênio líquido para quê? Para você agora abrir o corpo de prova e poder medir o quanto que você teve. Aqui é o corpo de prova depois que ele foi quebrado com nitrogênio líquido. O que você vai ver nesse corpo de prova? Você vai ver o entalhe, você vai ver a pré-trinca de fadiga, você vai ver a propagação durante o ensaio e você vai ver a ruptura que você fez com nitrogênio líquido. E você vai medir, então, aquela propagação. Essa propagação aqui é que vai te dar o valor de CTOD. Tá? E aí a gente tem que entender o seguinte, que a microestrutura do material ela influencia muito na sua propagação desse defeito ou dessa trinca. Só que a gente precisa entender também como é que está essa microestrutura em relação à tensão que está sendo aplicada. Então eu trouxe aqui um exemplo só para mostrar, né, um material que é um aço estrutura ferrítico-perlítica bandeado, então ele tem esse bandeamento da perlita, e você vê o seguinte, que nesse material, isso aqui é a direção longitudinal dele. Se você tiver uma trinca colocada no ensaio de CTOD na direção longitudinal, ou se você tiver uma trinca colocada na direção transversal, isso significa que você tem trincas que, se você fizer um ensaio agora, você pode estar com uma trinca numa direção ou na outra. Se você estiver agora abrindo essa trinca no ensaio de CTOD, você vai ver como que essa microestrutura à frente da trinca ela vai ser influente na capacidade do material de deformar plasticamente. Então você vai ver aqui, quando você pega esse material e você bota o entalhe bem perpendicular às bandas, ou quando você bota o entalhe paralelo às bandas, você vai ver o seguinte, então isso aqui, depois que terminou o ensaio, e nesse caso aqui o corpo de prova não foi aberto, terminou o ensaio, o corpo de prova foi cortado, e foi feita uma análise da ponta daquela trinca que propagou, você vai ver que quando você está numa direção transversal aqui, com a trinca transversal, você precisa ir perdendo energia para ir cruzando aquelas bandas. Então o material ele acaba tendo uma trinca muito aberta com um valor de CTOD alto. Tá? Isso aqui é um artigo bem antigo, no passado o pessoal chamava de COD.
né? Então, mas hoje o pessoal chama direto de CTOD. Então, aqui você vê um valor de CTOD alto. Por quê? Porque você teve uma trinca que abriu muito. E ela abriu porque ela precisou ir propagando através dessas bandas. Aqui, quando você pega uma banda aqui, de repente aquela trinca, bum, dá uma propagada. Então você vê que a trinca ela não abre muito, ela propaga muito, mas ela não abre muito. Então você tem um valor de CTOD baixo. Ou seja, quando você tem uma trinca que está propagando paralelo a essas bandas, você tem uma tenacidade menor do material do que quando você está propagando perpendicular às bandas. E aqui é uma técnica de metalografia com fratura. Então, naquele mesmo corpo de prova, na região de propagação, essa aqui é uma parte da metalografia. Então, aqui a gente vê a microestrutura. E essa aqui é a parte da fratura em cima. Então, a gente vê aqui em cima, aqui na fratura, a gente vê que são microcavidades, porque o material é ferrítico, perlítico, ele tem microcavidades como um mecanismo de fratura. Mas você vê que a trinca ela vai precisando de muita energia para ela cruzar uma banda dessas. Então, você tem um valor de CTOD alto. Já aqui, quando você tem, de novo, metalografia e a fratura, você vê que aqui na metalografia, você vê que as bandas elas estão paralelas à propagação. O que acontece? Na hora que encontra uma banda, bum, dá uma abertura, é uma microcavidade também. Só que é uma microcavidade rasa, enquanto que essas aqui são cavidades profundas. Essa aqui perdeu energia, abriu e não propagou tanto. Essa aqui perdeu pouca energia, abriu, né, e propagou rápido com baixa energia. Então, isso está mostrando que a tenacidade, primeiro, ela depende muito da estrutura que a gente vai ter à frente do defeito. E depende também da orientação em relação às tensões, né? As tensões vão criar no defeito, primeiro, só abre se tiver tensão trativa. Então, se você estiver numa posição tal, onde a tensão seja compressiva, você não abre a trinca. Então, é muito importante entender o defeito, a direção do defeito em relação à microestrutura e a direção da tensão em relação ao defeito. Tá? Isso tudo são coisas importantes de você pensar para você pensar assim, tem tenacidade, não tem tenacidade. E aí a gente vai ver aqui, né, só para corroborar, né, que os ensaios Sharp, quando são feitos no material que tem uma anisotropia ou tem uma direção preferencial de laminação aqui, aí a gente vai ver que, por exemplo, quando você bota os corpos de prova na transversal ou na longitudinal, essa anisotropia é revelada na sua energia Sharp contra a temperatura aqui, porque aqui são as curvas já de energia Sharp contra a temperatura. Você vê que, mas essa aqui é a longitudinal. É porque o corpo de prova na longitudinal, esse aqui é nessa longitudinal aqui, a longitudinal B. Esse aqui é a longitudinal A. Esse aqui, o entalhe está vindo da superfície. Esse aqui, o entalhe está vindo da espessura. O que acontece? A longitudinal, o entalhe, ele está na transversal. Então, às vezes, a gente pensa assim, então o corpo de prova longitudinal. O corpo de prova longitudinal tem um entalhe na transversal. Enquanto que o corpo de prova na transversal, ele tem um entalhe na longitudinal. É por isso que você vê essas grandes variações que a gente tem aqui em relação à energia para materiais que têm anisotropia. E aí também cabe um comentário, né, porque a gente faz muito ensaio, a gente vê. Às vezes o pessoal faz a qualificação do procedimento de soldagem em chapa e não sabe qual é a direção que você está colocando a sua chapa. Né? Então, isso é uma coisa que, não, eu posso soldar em qualquer direção, então eu vou colocar em qualquer direção. Mas quando você fizer os ensaios, principalmente na ZTA, ou às vezes até o dobramento, às vezes você vê que o dobramento quebra no metal base. Quebra no metal base porque você colocou para dobrar numa direção em que o material não tem dutilidade. Então, a gente está falando de tenacidade, dobramento, a gente fala de dutilidade, são propriedades diferentes. Tá? Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, tenham compreensão de como vocês estão fazendo os ensaios. Tá? Se vocês estão fazendo, às vezes, por exemplo, o pessoal vai fazer tubo que vem de barra.
Aí corta a barra para fazer uma plaquinha, para fazer um ensaio na plana. Poxa, você está fazendo uma solda numa direção que não é a direção que o seu tubo vai receber. Então, assim, você pode não estar avaliando a mesma coisa que você gostaria de estar avaliando. Isso tudo você tem que pensar, e é muito fácil da gente perceber que a tenacidade ela vai mudar totalmente, justamente porque a tenacidade depende da microestrutura, depende da posição que você está colocando um defeito ou um entalhe, e depende das tensões que você está colocando em relação à microestrutura. Tá? Aí a gente tem aqui assim, só para a gente fechar aqui, que é o ensaio Charpy. No ensaio Charpy, eu posso ter 3 coisas que eu posso obter do ensaio Charpy. Uma das coisas é a energia mínima a uma dada temperatura. Isso aqui, normalmente, é o que se usa para qualificar. Eu vou fazer o ensaio a menos 20, ou a menos 40, a menos 60, a menos 46, a menos 100. Aí eu vou saber qual é a energia. A energia pode ser 27 joules, que é dita a energia do material que tem um comportamento dútil, né, 27 joules, mas eu posso, não, eu quero 46, eu quero 60 joules, eu quero 70 joules, então eu posso variar, né? 27 joules é aquela energia padrãozinho que seria para um material que já estaria acima da temperatura de transição. Mas existem requisitos de energia variados. E a temperatura, obviamente, já é um requisito também. Você pode pedir, em vez de energia, você pode pedir expansão lateral. O que é a expansão lateral? A gente vê aqui uma curva de energia contra temperatura. A gente vê aqui que o material ele tem um comportamento mais frágil em baixa temperatura, um comportamento mais dútil em alta, uma transição de comportamento. Esta é a temperatura de transição. Quando você pega a temperatura de transição, você pode querer saber qual é a temperatura de transição. Normalmente você não vai pedir isso para ensaio. Por quê? Porque olha quantos ensaios você tem que fazer. Você tem que fazer 5 ensaios para cada pontinho que você coloca aqui na sua curva. Então, raramente você vai levantar a curva de transição. Tá? O que você quer saber é se você está acima da transição ou abaixo da transição. Isso você pode saber pela sua energia mínima, você pode saber pela sua expansão lateral. O que é a expansão lateral? Você vê que esse aqui é o topo do corpo de prova de Charpy. Aqui está o entalhe e aqui está a propagação. O material frágil, quando ele quebra, ele não acumula energia. O que significa? Que o corpo de prova rompe sem amassar nada aqui, sem deformar nada. Então aqui a expansão lateral dele, o que é a expansão lateral? É o quanto ele vai reformar aqui, ó. Esse aqui já é um material dútil, então aqui eu estou com um material que teve um comportamento frágil. Esse aqui é um outro corpo de prova, com um entalhe e a fratura. Você vê que a fratura ela é uma fratura rugosa e uma fratura bem deformada, então você mudou muito em relação o seu dimensional de 10 por 10, você mudou muito aqui. Aqui ele está comprido, aqui ele está um tamanho maior. Então, essa expansão lateral que você faz aqui, que você pode medir lá com um relógio comparador, você pode ter isso como requisito. Em vez de pensar na energia, você pode ter a expansão lateral. Algumas normas, alguns códigos pedem expansão lateral ao invés da energia, tá? E o outro requisito pode ser um requisito que, às vezes, é um requisito visual, né? O material está 100% frágil, está 100% dútil. Como é que ele está com 50% de fratura dútil, 50% de fratura frágil? Então, isso aí é você olhar e ver. Aí eu tenho regiões planas e regiões que estão fora do plano. Fora do plano significa que perdeu a energia ali, né? No plano significa que está bem frágil. Então, você pode ter esse 50% de fratura dútil. Tá? Então, o pessoal busca a temperatura aonde você tem 50% de fratura dútil. Tá? São 3 formas de você ter resultados no ensaio Charpy. Tá? Lembrando que o corpo de prova estándar ele é 10 por 10 milímetros por 55, então ele está avaliando 10 por 10 milímetros.
Imagina também o que significa 10 por 10 milímetros se a sua chapa é uma chapa de 50 milímetros, ou se é 63 milímetros, né? Ou se é 75 milímetros. Você está avaliando uma determinada regiãozinha dentro de uma chapa, dentro de um forjado. Então, você tem que ficar bem, entender bastante qual é a sua amostragem, o que você está avaliando. Sendo que, por exemplo, se você vai fazer num tubo e o tubo tem menos de 10 milímetros, você ainda pode fazer um corpo de prova subsize, tá? Desde que você tenha a região que você vai propagar, ela tem que ter a seção, né? Então, você pode ter corpos de prova de 7,5, 5 e 2,5 por 10, por 55, tá? E aí a gente vê o seguinte, que as estruturas ferríticas, elas sofrem transição de comportamento, 50% de fratura dútil é considerado ser obtido na temperatura de transição. Quanto menor essa temperatura de transição, melhor é essa tenacidade. E esse ensaio Charpy, justamente pela própria dimensão dele, ele traz uma medida de resistência ao impacto na temperatura de teste, mas ele não tem relação direta com o comportamento do material para uma dada configuração real do projeto e o que ele vai sofrer em operação quando você tem níveis de tensão variados. Então, o corpo de prova Charpy, ele te dá uma propriedade de resistência ao impacto. O corpo de prova de CTOD, ele vai te dar a propriedade de resistência à propagação de trincas, e esse valor obtido no ensaio de CTOD, ele sim pode ser utilizado em projeto para avaliar tamanhos de defeitos críticos, ele pode ser avaliado, ele pode ser usado para você fazer um fitness for service. Então, você pode até... então agora eu tenho que diminuir aqui a minha tensão num vaso de pressão ou alguma coisa, porque você pode usar aquele valor dentro de mecânica de fratura para saber a relevância dos defeitos numa dada condição real. Tá? E aí, então, vamos para os nossos aços. Tá? Então, vamos pensar que aços são esses, quais são as características deles, né? E vamos lá, eu posso ter estruturas, tanto estruturas de navios, então a gente vai ver a STM 131, por exemplo, eu posso ter estruturas de plataforma de alta resistência, eu posso trabalhar com dutos que precisem de tenacidade, vasos de pressão, tubulações, e o que garante que eu vá ter tenacidade assegurada nesse tipo de material? Então, vamos lá. Agora, eu coloquei só os ferríticos e os martensíticos. E botei aqui para os martensíticos o que vai fazer um martensítico ter uma tenacidade boa, ou seja, ter uma energia acumulada boa, ou ter uma boa resistência à propagação de trinca. Primeiro, para qualquer material, tá? Então, isso aí não precisa nem falar. Para qualquer material, quando eu reduzo a quantidade de impurezas, eu melhoro a tenacidade. Quando eu reduzo o teor de carbono, seja um aço ferrítico ou um aço martensítico, eu aumento a tenacidade. Quando eu boto umas pitadinhas, ou nem tão pitadinhas, quando eu boto uma boa quantidade de níquel, eu vou aumentar a tenacidade. Isso aí para qualquer material. Agora, especificamente em relação aos martensíticos, o que eu tenho? Quando eu aumento as temperaturas de revenimento, eu baixo os níveis de endurecimento e o material aumenta a tenacidade. E em relação aos ferríticos, basicamente quando eu refino o grão ferrítico. Então eu tenho ferrítico perlítico ou bainítico, que seria como se fosse um ferrítico de granulometria muito fina, né? Eu consigo ter tenacidades melhores. Tá? Então está aqui, para os ferríticos, basicamente refino de grão, para os martensíticos, basicamente muito baixo carbono e temperaturas de revenimento maiores. E aí vamos só pensar, né, o que é a coisa da resistência mecânica. Relembrando, tensão, deformação. Eu fiz um ensaio de tração. No ensaio de tração, eu tenho a minha tensão limite de escoamento. A tensão limite de escoamento é a tensão acima da qual eu começo a ter a movimentação das discordâncias.
o material sofre um encruamento, ele chega numa tensão máxima, onde eu tenho a minha tensão limite de resistência do material, e depois ele vai caindo aqui no próprio ensaio, que esse aqui não é de engenharia, mas no próprio ensaio, e aí eu sei que essa propriedade é a tensão limite de resistência, essa propriedade é a tensão limite de escoamento. Eu posso medir aqui, depois que rompeu, a dutilidade, que é através do alongamento, e a dutilidade através da redução de área. Os materiais de base são, em geral, especificados considerando a tensão limite de escoamento, muito embora existam projetos que eu uso a tensão limite de resistência. E uma coisa importantíssima da gente pensar é que, quando eu pego um material que é ferrítico-perlítico e ele tem uma relação entre limite de escoamento e limite de resistência, que é aí quase 50% a 60%, na hora que eu começo a criar materiais de estrutura mais refinada, eu vou aumentando a tensão limite de escoamento e eu acabo aumentando mais a tensão limite de escoamento do que eu aumento a tensão limite de resistência. Então, eu acabo chegando com o escoamento próximo da tensão limite de resistência. Então, eu vou tendo para materiais de estrutura mais refinada, ou até ácidos bainíticos também, eu acabo tendo de baixo carbono. Eu acabo tendo a minha tensão limite de escoamento se aproximando da tensão limite de resistência. Isso significa que, quando eu estou com material ferrítico, eu estou também aumentando a tensão limite de escoamento, limite de resistência, quando eu aumento a tenacidade, corroborando o que a gente já falou lá atrás. Para os ácidos martensíticos, aí eu vou entrando num campo um tanto quanto difícil, que é a minha tensão limite de escoamento ser bem próxima da tensão limite de resistência. Só que se eu tenho material de mais baixo carbono, eu acabo tendo uma condição melhor em relação à tenacidade. Mas é um limite elástico alto, porque as estruturas martensíticas, elas têm um limite elástico mais alto. Mas pensando então no metal base, eu já pensei, então metal base eu trabalho muito com escoamento. Quando eu penso nos consumíveis que eu vou usar para soldar aqueles materiais de base, aí eu vou ver o seguinte, né? Eu tenho uma enormidade de consumíveis disponíveis no mercado. Tá? Óbvio que cada consumível tem a sua especificação, e eu uso principalmente a AWS porque ela é a mais utilizada, né? Mundialmente ela é a mais utilizada. Então, assim, a gente está acostumado a falar de 7018, de 80SD2, né, de 71T1. A gente está acostumado porque são as classificações AWS e elas são usadas, apesar da AWS. Eu vou qualificar procedimento pela AWS para estrutura, eu vou qualificar procedimento de soldagem pelo ASME para vasos de pressão, caldeiras. Mas quando você pensa em consumíveis, você vai ver que todo mundo usa AWS para o enquadramento dos consumíveis, tá? E são várias, na verdade, tá? Então, a gente pode ter uma A5.1, a gente pode ter uma A5.5, a gente pode ter uma A5.28, a A5.18, a gente tem várias normas, mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que quando você tem um eletrodo, por exemplo, ou uma vareta arame sólido, ou um arame tubular, ou um consumível qualquer, o enquadramento deles pela AWS, a designação que você tem, envolve você colocar a tensão limite de resistência do metal depositado, resistência todos de metal depositado, tá? Mesmo que eu tenha só uma vareta, ela é encruada, obviamente não vou fazer um ensaio de tração numa vareta. Eu vou fazer sempre um ensaio no material que está depositado, tá? Só que eu vou fazer no material depositado conforme a norma determina, porque a composição química é fundamental. Então, eu preciso usar condições padronizadas para obter aquela composição química. Mas o mais importante da gente pensar nesse contexto é que aqui eu tenho materiais que são enquadrados no X70, a tensão limite de escoamento dele é 70. Já quando eu pego um consumível, a tensão limite de resistência de um 7018 é 70. A tensão limite de resistência de um 70S3 é 70. 71T1, 70. Então, porque a designação dele, ele bota esse númerozinho em função
da tensão limite de resistência no ensaio de tração do metal depositado em KSI. É uma coisa que a gente não pode esquecer. A gente tem que ter sempre isso em mente. E a gente tem o seguinte, eu falei que a tensão limite de escoamento do metal base, a tensão limite de resistência dos consumíveis em metal depositado, mas a gente vai ter que entender que quando a gente soldar, a gente não vai usar aquele consumível na mesma condição que o camarada que fabricou e testou. Por quê? Porque eu estou usando dentro de um procedimento de soldagem. E no procedimento de soldagem eu tenho um determinado chanfro, eu vou ter uma diluição com material base, eu vou usar uma determinada proteção gasosa, eu vou usar um determinado aporte de calor, eu posso ou não dar um pré-aquecimento, eu posso ou não dar um tratamento térmico de alívio de tensões, e essas são condições todas que, obviamente, a gente vai ver aí à frente, mudam as características do metal de solda. O consumível é o mesmo, mas o metal de solda, ele acaba sendo diferente. Por quê? Porque quando eu tenho, por exemplo, aqui, um arco elétrico, eu formo uma poça de fusão e eu coloco um metal de adição, isso aqui é, obviamente, o processo TIG, que aqui o metal de adição ele não está energizado, mas essa composição do metal de solda, ela é formada pelo que estava aqui na poça de fusão, e a poça de fusão ela é formada por tudo que eu estou colocando e mais tudo que eu estou recebendo do material base. O que eu recebo do material base é a diluição. Tá? Então, os códigos apresentam, né, o ASME, por exemplo, ele mostra lá os materiais de base. Tem o P-number, dá uma ideia mais da complexidade do que é o próprio material. Tá? P-number 1, 2, 3, 4, tal. Então, você tem diferentes P-numbers. Né? Você tem o consumível, ele é o filler metal. O filler vai te dar um F-number, mas você também tem toda a mistura que existe aqui, que vai ser o seu metal de solda, que vai te dar um material que você vai analisar e ele vai estar enquadrado de outra forma. O seu metal de solda, ele vai te dar o A-number. Isso é só para vocês entenderem o que significa você ter um consumível e você ter um metal de solda. O metal de solda ele não é aquilo que você vê no certificado, porque o certificado foi obtido com o consumível soldando com determinadas condições. E agora você está no procedimento de soldagem e você está soldando com outras condições. Então, para a gente entender exatamente como que a gente vai utilizar, né, os consumíveis e tal, a gente precisa entender quais são as variações que a gente vai ter no nosso procedimento de soldagem e como elas vão influenciar as características. Que características? As características de composição química e ciclos térmicos. Por quê? Porque enquanto um metal base ele vai ter um ciclo mecânico e um ciclo térmico muito controlado, o metal de solda só vai ter uma composição química e ciclos térmicos que vão ser muitos e são em temperaturas variadas e vão ser, o material vai acabar sendo colocado naquela condição que muitas vezes você não está avaliando. Então está aqui, é o meu aço carbono, que não vai em muito baixa temperatura, o aço carbono e carbono manganês tratado, que eu consigo chegar em mais baixa temperatura. Existem duas formas que eu consigo esse material, ou ele está normalizado, ou ele tem um tratamento de termomecânico, um tratamento de laminação controlada, ou até uma revenimento, mas num material de baixo carbono que não forma estrutura martensítica. Eu vou ter esses dois tipos de aços. Eu tenho os aços ao níquel, que são vários. Eu tenho os aços temperados e revenidos de baixo carbono. E eu botei aqui um exemplo de estrutura e um exemplo de vaso de pressão. Tá? Então, a resistência mecânica dos materiais, se a gente for ver aqui, elas são baixa, média e média alta. Não chega a ser muito alta, não. Tá? E as temperaturas aqui que eu posso obter o material. A gente vai ver que o aço ao carbono, se eu não fizer nada nele, um A36, um A106, mesmo sendo de baixo carbono, ele não tem a tenacidade assegurada. Tá? Ele não tem.
Se você quer tenacidade no A106, você pode até, para cada corrida, fazer um ensaio Sharpie e ver se ele tem, aquela corrida teve a tenacidade, mas ele não tem tenacidade assegurada. Ele só vai ter tenacidade assegurada se esse mesmo aço A106 você der um tratamento térmico de normalização. Aí sim ele tem a tenacidade assegurada. Tá? Aço, se for médio e alto carbono, já não tem, nem tem a tenacidade. Tá? Então esses aqui eu não vou falar deles porque eles não têm tenacidade assegurada. Eu vou falar desses aqui. Tá? Esses que têm tenacidade assegurada. De novo, o aço temperado e revenido, que é um aço tratável termicamente, eu também não vou falar do 4130, 8630, por quê? Porque esses são aços de médio carbono. E esses aços de médio carbono, eles atingem resistências muito altas. Eles também não têm tenacidade assegurada. Né? A tenacidade assegurada eu só vou ter para aqueles que são de baixo carbono. Tá? E lembrando, enquanto que para o metal base eu tenho toda uma composição química, ciclos térmicos e mecânicos, para o metal de solda, eu só vou ter a composição química e os ciclos térmicos. Então, eu vou mostrar para vocês o que é esse material, né? O A106, o A516, um A131, que tem uma estrutura ferrítico-perlítica, mas ele tem um refino de grão dado por um tratamento térmico. Você consegue trabalhar bem ele até menos 46. Quando você tem para o A131, você tem alguns graus de mais alta tenacidade, já fica mais difícil você obter Sharpie, por exemplo, a menos 60 graus. Eles são aplicados em vasos de pressão, tubulações, né? Principalmente quando usa temperatura mais baixa, espessuras, carregamentos críticos. Então está aqui. Aqui é um A516, tem vários graus. Tá? O A516 ele tem grau de 55 a 70. Tá? E aqui mostra, então, as propriedades de tensão limite de resistência, tensão limite de escoamento. O material ele tem, no grau 70, você vê que a tensão limite de escoamento dele não é alta. Né? 260 megapascal, 38 KSI mínimos. E a tensão limite de resistência, ela varia aí de 485 a 620 megapascal, 70 KSI mínimo de tensão limite de resistência. Esse material, na designação ASTM, ele é um material que tem que ser acalmado e tem que usar uma prática de refino de grão austenítico, que é ser acalmado ao alumínio. Por isso é que essa prática já me diz que esse material, aqui estão as composições químicas, esse material que não tem um carbono tão baixo, que a gente pode ver, 0,27, 0,30, dependendo das espessuras que eu tenho aqui no material, esse carbono não é baixo. E principalmente, se eu tiver um manganês nessa ordem aqui, a gente vai ver que o carbono equivalente, ele tranquilamente pode ser maior do que 0,4. Então, é um material que eu vou conseguir que ele tenha tenacidade assegurada na hora que eu der uma normalização, porque a gente vê que pela STM, Sharpie é um requisito suplementar. Não é um material, ele não tem requisito de Sharpie, mesmo sendo chapas para vasos de pressão que vão trabalhar em baixa temperatura. Ele não tem, ele tem os seus limites, e o seu limite vai ser dado principalmente pela norma. Né? Mas é importante entender que, mesmo eu dando a normalização e ele chegando numa temperatura mais baixa, eu posso ter um material que tem um carbono equivalente mais alto. Então, esse material, na hora que eu for soldar, tenho que tomar cuidado para não ter trincamento a frio, tenho que pensar no pré-aquecimento, né? Principalmente em espessuras maiores. E aí a gente vê aqui que, como eu disse para vocês, uma coisa é a especificação do material, outra coisa é o código de qualificação, um ASME9, por exemplo, e a outra coisa é o código lá do projeto. Né? Então, aqui está mostrando pela B31.3, mostra em que condições eu vou precisar de ter o Sharpie. Né? Ele mostra que, por exemplo, aqui está uma tabelinha tirada dele que mostra as tensões admissíveis. E a gente vê aqui o A516, grau 60, o A516, grau 65, o A516, grau 70. Mostra, então, quais são o P-number dele, que é sempre o P-number 1, mostra qual é a mínima temperatura que você pode trabalhar ele e mostra aqui as tensões mínimas
limite de escoamento, limite de resistência, a máxima temperatura que você pode utilizar ele. E aqui você também vai ter as tensões admissíveis, que eu não coloquei aqui, porque eu coloquei basicamente para a gente entender que um A516 grau 60, ele é a curva C. Então, o grau 60 está aqui. O que é essa curva C? Essa curva C, dessa B31.3, me mostra o quê? A mínima temperatura de projeto para diferentes espessuras do material para diferentes materiais. Então, a gente vê que um A516 grau 60, se você usar ele sem fazer nenhum ensaio Charpy, só como que a norma manda, você vai ver que ele pode ser utilizado até 0 grau, por exemplo, aqui, se você tiver com uma espessura de 60 milímetros. Se você tiver com uma espessura de 20 milímetros, você pode chegar até menos 25 graus. Se você quiser usar abaixo de menos 50 graus, você só pode usar ele se você fizer um ensaio Charpy e ele der o resultado positivo. Ele não está assegurado. Ele só está assegurado para usar acima, em termos de temperaturas e de espessuras, acima das curvas. Tudo que for abaixo da curva, você precisa que o material ele faça um ensaio Charpy. Só que aí você vê que o grau 70, o grau 70 ele é de mais alta resistência. Realmente, ele tem menor tenacidade. A mínima temperatura que eu vou poder trabalhar com ele é menos 30, mesmo se eu tiver um material assim com uma espessura bem pequena. Agora, na hora que você faz a normalização do A516, independente até se é o grau 60, 65 ou 70, qualquer grau você consegue, então, ter um material na curva D. Então, você consegue um material a quase menos 50 graus aqui. Então, você vê, quando você refina o grão do material, você acaba favorecendo que o material ele tenha uma tenacidade maior. Isso aí significa o quê? Que um material normalizado ele tem aquela tenacidade assegurada. Tá? A gente viu um exemplo para vasos de pressão. Para tubulações em geral, eu trouxe essa especificação da IOGP, que chama todos os materiais que são possíveis de trabalhar em baixa temperatura, que são aqueles ácidos ao carbono, que têm ensaio de impacto ou que têm assegurada a tenacidade. Eles todos têm a granulometria refinada e eles podem ser utilizados, aí ele vai dar para cada um deles, esse aqui é um A333 grau 6, por exemplo, ele vai mostrar qual é o tratamento que você tem que ter, quais são os limites de composição química e que você deve fazer o teste. E ele vai aguentar até menos 46, porque esses materiais eles são materiais para mais baixa temperatura, principalmente quando você faz o A516 aqui, quando você faz a normalização dele. Então, ele mostra quais são os materiais naturalmente usados em mais baixas temperaturas em tubulações. Para estruturas é a mesma coisa. Aqui tem um projetinho, um exemplo de um projetinho para a estrutura topside, onde mostra que para diferentes tipos de estruturas especiais, primárias, secundárias, a gente enquadra as estruturas em função do risco de falha. Quanto maior o risco de falha, mais importante vai ser aquela estrutura, mais requisito eu vou dar para aquela estrutura. Aí mostra para essas estruturas topside de FPSO, você mostra aqui que você trabalha com a STM A131, mas o grau que você vai escolher da STM A131 é dependente da espessura. Né? De novo, mostrando como as espessuras são importantes. Espessuras maiores me pedem graus aqui, A, D, E. Esse grau que é dado pela letrinha aqui, o H36 é o grau da tensão limite de escoamento, mas esse grau das letrinhas aqui mostra aqui o ordinary e o high strain. O high strain são essas H32, H36 e H40, que são essas tensões limite de escoamento, que a gente vê que ainda é um escoamento baixo, né? Baixo médio. Né? Você não, 400 megapascal nem é um escoamento tão alto assim. E mostra as letrinhas aqui. E mostra que A, B, D, E, você vai caminhando para cá, na verdade essa aqui é a F, né? A, B, D, E, F, você vai vendo que significa Charpy mais baixa temperatura. O grau ordinary, que é o grau de ácido carbono comum,
nem tem um grau testado a menos 60. O máximo que você pode testar é a menos 40. Mas o que a gente viu aqui atrás foi o quê? Que à medida que eu vou aumentando a espessura do material, o que vai acontecendo? Se eu tenho projetos com espessura maiores, olha, então eu vou precisar ter condições mais críticas de triaxialidade, de tensões, eu vou botar em regiões mais críticas. Regiões mais críticas é só pelo fato de estar numa estrutura especial, né? Eu vou vendo que eu vou pedindo uma energia em temperaturas cada vez menores. As estruturas estão todas na mesma temperatura, todo mundo vai estar lá, ambiente que pode chegar, né? Aqui no Brasil nunca vai ser abaixo de, né? Nunca vai ser negativa, né? Mas nas diferentes regiões pode variar, né? 30, 40, 10, né? Mas nunca negativa. Mas você vê que você vai fazer o teste em temperaturas, né? E a gente vai ver que a gente pode ter um teste na temperatura ambiente, mas a gente pode ter um teste a 0, a menos 20, a menos 40. E aí quando a gente vai ver que como eu consigo nesses materiais essas propriedades? Eu consigo porque, por exemplo, a 131, aqui está o grau ordinary e os graus 32, 36 e 40. Aqui estão a tensão limite de escoamento e a tensão limite de resistência. Da limite de resistência eu peguei aqui a maior delas aqui, tá? E aqui mostra, então, as energias Charpy. Aí é até interessante que mostra o seguinte, que dependendo da espessura que eu tenho aqui no material, eu posso ter requisitos de energia mais elevados, né? E aqui os ensaios também mostrando requisitos para os diferentes graus, nas diferentes temperaturas, mostrando que isso aqui é o valor da energia, que pode estar, a energia pode estar, entre parênteses, está em joule, mas pode ser em libra-pé também. E aí você vê que a energia numa direção transversal e numa direção longitudinal. Então eu tenho requisitos de energia diferentes dependendo da orientação que eu coloque o corpo de prova, e eu tenho valores de energia diferentes dependendo das espessuras que eu vou ter no meu material. E materiais que têm diferentes características. Quais são essas características? Então, a gente vê que o grau ordinary, que é um grau onde eu tenho mais baixa resistência mecânica, a gente vai ver que eu tenho os graus aqui, são graus que são testados em mais baixa temperatura, mas a tensão, limite de escoamento e resistência são baixos. A gente vê que eu tenho um carbono, que é um carbono que não é muito baixo, né? Ele só é baixo quando eu quero testar numa temperatura mais baixa. E eu vejo que aqui os ordinários são aço carbono comum. Quando eu vou para aquelas resistências um pouquinho mais altas, o que eu vou ter? Aí eu já vou ter o material que é um aço de baixa liga. Eu vou ter, aqui você vê que eu só tenho os elementos, né? Carbono, manganês, silício, enxofre e fósforo. Esses aqui são os exigidos. Esses aqui eu nem tenho os requisitos, eu só tenho o requisito aqui. Esse carbono manganês sobre 6 é o requisito de carbono equivalente. Visto que é um aço carbono, eu só considero o carbono e o manganês. Aqui, quando eu coloco um material de mais alta resistência, eu já boto elementos. Eu boto cromo, níquel, molibdênio, vanádio, nióbio. Eu boto os elementos microligantes. Então, eu vou conseguir atingir resistências mais elevadas. Eu vou ver que, se eu agora quero chegar a menos 60 graus no Charpy, eu vou com carbono muito baixinho e eu reduzo as minhas impurezas em relação aos graus onde o Charpy é testado numa temperatura mais alta. Então, eu preciso sim reduzir o carbono, reduzir as impurezas, adicionar elementos de liga para refinar o material e atingir resistência mecânica mais alta e tenacidade em temperatura mais baixa. E aí a gente vai ver que a própria norma já te diz, olha, para os diferentes graus, você vai ter diferentes tipos de elementos que vão ser utilizados para refinar o grão. Aqui é o produto se é chapa ou se é perfil, aqui são as diferentes espessuras. Mas essas letrinhas aqui vão te dizer se o material ele é um material que não tem requisito de processamento ou se ele é laminado, se ele tem tratamento termomecânico, se ele é laminação controlada, tem pré-revenimento ou normalização. Você vê que quando você caminha para mais alta resistência, para mais alta tenacidade, que você tem que ter um teste a menos 60,
você vê que os materiais, você não pode usar um material, por exemplo, laminado, ou um que seja qualquer processamento. Ou ele é normalizado, ele tem tratamento termomecânico, ou ele tem uma laminação controlada. E se for chapa, você também pode ter ele como um temperado e revenido. Tá? Então, está mostrando de novo que o metal base, eu vou conseguir aquelas características de tenacidade no material porque eu estou obtendo microestruturas de tenacidade. E isso é obtido como? Uma boa composição química, ciclos mecânicos bem controlados e ciclos térmicos bem controlados. E isso eu falei, então, dos materiais que são os materiais que são aqueles normalizados, estrutura ferrítico-perlítica, eles vão ser testados até menos 46 e vão passar tranquilamente. A menos 60 tem que trabalhar um pouquinho mais, mas esses são os materiais onde a resistência mecânica é baixa. E agora vamos falar basicamente dos aços para dutos, são API 5L, X alguma coisa, e obviamente que eu tenho desde o grau B até X52, 60, 65, 70, 80, 90, mas aqui no Brasil a gente usa principalmente, no máximo, o X80. Até porque o pessoal percebe que você caminhar de um X80 para um X90, X100, X110, significa um certo risco, porque os materiais eles têm que ter um processamento muito bom. E os dutos eles têm a seguinte característica: você não pode ficar numa soldagem dando pré-aquecimentos elevados, dando alívio de tensões, esse tipo de coisa é difícil operacionalmente você fazer. Então você tem que ter materiais que eles tenham uma resistência compatível com uma espessura de duto satisfatória. Então, se você tiver muito alta pressão, você começa a se preocupar. E eles têm que ter uma tenacidade satisfatória. E, normalmente, o próprio API 5L, ele pede o Sharpie ali, acordado entre o cliente e o fornecedor, mas ele, olha, no mínimo a zero, tá? Quer dizer, no mínimo não, no máximo a temperatura zero, abaixo disso. Só que você usa um X80, por exemplo, também, muitas vezes, em condições onde você usa o API 6A, e aí você usa o X80, no API 6A o mínimo é menos 18. Então, normalmente você trabalha com esses materiais, eles chegam tranquilo a menos 18, eles chegam, às vezes, até a menos 46, sem grandes problemas, tá? Então, eu trouxe o API 5L aqui e coloquei aqui, basicamente, né, aqui a gente mostra todos eles. Quais são as condições que você tem? Os dutos pelo API 5L. Então, ele pode ser um R, que é o laminado, ou S-Road. Ele pode ser um N, que ele é um normalizado. Ele pode ser um Q, que é um temperado e revenido, alertando que o temperado e revenido para dutos não é martensítico. Ele tem uma estrutura ferrítica muito refinada, uma estrutura bainítica, mas ele não é martensítico. Esse Q aqui de tempera e revenimento. Ele também pode ter o de tratamento termomecânico. Tratamento termomecânico são os que têm costura, porque vem de chapa, né? Então, e você tem aqui, basicamente, você vê que nos normalizados, você está parando aqui no X60. Nos que tem um resfriamento rápido, acelerado, você está chegando aqui no X80. Quando você tem tratamento termomecânico, você chega até o 120. A composição química que a gente vai ter para os diferentes materiais, basicamente em termos de dutos, nem sempre você usa o carbono equivalente, às vezes você usa o PCM, porque eles são materiais de muito baixo carbono, então às vezes o carbono equivalente nem te dá a ideia. Esse PCM é uma outra forma de você medir o carbono equivalente, mas é o carbono equivalente ao PCM. Aí vamos ver o seguinte, quando eu tenho, por exemplo, aqui um X80, então o que eu estava falando para vocês, no X80, isso aqui são a tabela de propriedades mecânicas, tá? Na tabela de propriedades mecânicas, esse aqui é um PSL2, que é um material que tem um risco de falha mais controlado, então se PSL1 é um material que tem um nível de especificação de produto mais baixo, menor. PSL2 você já trabalha com material com mais requisitos de qualidade. Algumas classes só tem PSL2, por exemplo, o X80 só tem PSL2.
Aí ele mostra o limite de escoamento mínimo e máximo, resistência mínima e máxima. E aí você vê o seguinte, que um X70, ele tem 70 de escoamento. E ele tem no mínimo 77 de resistência. O X80, 80 de escoamento, no mínimo tem 90 de resistência. Mas quando a gente olha as composições, porque tudo é uma mistura de composição química com processamento, a gente vai ver que nesses aços de dutos, se você tiver um material, um X70, por exemplo, no PSL1, um tubo que é sem costura, o carbono dele pode chegar a 0,28. Já que tem o tubo com costura, no mesmo X70, o carbono dele é 0,26. Agora, se você está com PSL2, o PSL2, olha, tenacidade assegurada, né? PSL2, risco de falha, tenacidade assegurada. Você vê que o carbono dele, do X70, do mesmo X70, no PSL2, é 0,18. E se ele for um material que necessariamente é soldado, que é o tubo com costura, você vai ter o mesmo X70 com carbono de 0,12. Então, você vai ver que a composição química para o mesmo tipo de especificação X70, lógico que um é X70, QX70, MX70, né? Então, você vai ver que varia, a composição química varia. Às vezes o pessoal pensa, não, vou fazer uma EPS para o X70. Qual é o X70? Né? Porque, obviamente, as características de tenacidade vão mudar. Tá? Então, a gente viu aqui o tratamento termomecânico, basicamente para aços para dutos. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão dos aços ao níquel. Tá? Os aços ao níquel, né, quando você bota 1,5 de níquel, 2,5 de níquel, com certeza o que você está fazendo é aumentar a temperabilidade do material. Mas como ele não tem muito carbono, né, o carbono é bem baixo, você acaba tendo materiais que têm estruturas muito refinadas, né? A estrutura dele tende a ser uma estrutura bainítica ou pode até ser martensítica, dependendo da quantidade de níquel que você colocar, mas são todas estruturas bainíticas ou martensíticas de baixo carbono e alto níquel. Nesse material, realmente, você consegue chegar até temperaturas bem baixas de energia Charpy. E aqui a gente vê que a aplicação é chapas e tubos para temperaturas bem baixas. Tá? Obviamente, o material acaba sendo um pouco mais resistente porque as estruturas são bainíticas. Então, a gente olhando aqui o A333, por exemplo, que é de tubos, né, a gente vê que existem vários graus e aqui é a quantidade de níquel, né? Uma quantidade que tem aqui 3,5, uma quantidade que tem aqui 2,5, o 9 de níquel, né? E aí você vai ver que, por exemplo, 3,5 e 2,5 de níquel, que são esses graus 3 e 7, você vai ver que a tensão limite de escoamento é baixa. Já quando você vai para o grau 8, que é o 9 de níquel, você vai ver que ele já tem uma tensão limite de escoamento bem mais alta e ele já atinge seus 100 KSI na tensão limite de resistência. Quando a gente for soldar, pensar nos consumíveis, né? E aqui está mostrando, então, as curvas de energia contra temperatura para cada grau. Você vai ver que à medida que você vai colocando sem níquel e à medida que você vai colocando níquel. Você vai colocando níquel, você vai diminuindo a sua temperatura de transição. E aqui tem as temperaturas que você testa o material, tá? Então, você testa o material em temperaturas bem baixas. E é bem conhecido que o níquel é um elemento que ele consegue conferir tenacidade aos materiais, todos os materiais, de todos os tipos de estrutura. Tá? E aí, finalmente, vamos pensar aqui o que são esses aços de baixo carbono, que tem essa estrutura martensítica, que também, assim como esses do tratamento termomecânico, né, eles são normalmente testados em temperaturas que não são tão baixas, até porque para esse material, a tensão limite de escoamento já é mais alta, ela chega aí perto dos 100 KSI de escoamento, e a tensão limite de resistência também é alta. Tá? Nem sempre o ensaio Charpy ele vem como um requisito na especificação. Eu trouxe aqui o A514, que é um aço estrutural. A gente vai ver que no A514 você tem de novo diferentes graus. Esse grau F é um grau bastante utilizado aqui.
Aí a gente vai ver que a gente tem, para esse material, alta tensão limite de escoamento, tensão limite de ruptura, dada aqui. Ele é um material que ele tem um tratamento de têmpera e revenimento. Ele vai ser um material, então, estrutura martensítica de baixo carbono. E nesse caso, por exemplo, o Charpy, no A514, o Charpy não é um requisito. O material ele é um material naturalmente de alta tenacidade, mas o ensaio não é um requisito. Enquanto que aqui no seu A517, que é para vaso de pressão, ele é um material com característica bem similar. Se você olhar, aqui a gente vê a parte de composição química, a gente vê que o carbono dele é sempre mais baixo, e ele é um material que ele acaba tendo um borozinho. Então você vê carbono baixo e manganês baixo, mas você pode ter um pouquinho aqui de cromo, molibdênio, grau F, grau H são os maiores, mais usados aqui. Você vê que sempre tem o boro, tá? Níquel, cromo, molibdênio, boro, mas sempre muito baixo carbono. E aí você vai ver que o A517 ele tem essa mesma característica de composição química, níquel, cromo, molibdênio, o borozinho, baixo carbono. Ele é temperado e revenido, e nesse aqui você tem uma temperatura de teste que deve ser acordada, mas que também é a temperatura pelo menos 0 grau ou abaixo disso. Tá? Então, esses são os materiais que a gente considera materiais de tenacidade assegurada. Então, são esses aqui que agora a gente vai ver a soldagem. Quando a gente pensa na soldagem, a gente vai ver o seguinte: aportes de calor, pré-aquecimento, alívios de tensão e os consumíveis. Os consumíveis é onde eu acho que a gente vai precisar dar a maior ênfase. Tá? Então, lembrando que eu projetei, fabriquei, testei e vou botar em operação, quero que tenha propriedades, mas eu estou aqui na fabricação com essa soldagem que ela geralmente me dá alguns problemas. E aí a gente tem que pensar, os problemas, eles tanto podem ser defeitos criados, que podem ser defeitos operacionais, um poro, uma falta de fusão, podem ser os defeitos metalúrgicos, que a gente já viu no outro workshop, que são as trincas a quente, trincas a frio, trincas em enriquecimento. Esses defeitos você pode inspecionar e detectar, se você tiver um bom plano de inspeção, mas o grande problema são todas essas alterações mecânico-metalúrgicas que vão, de alguma forma, dificultar você obter aquela performance, aquele comportamento. E a forma que tem de evitar é justamente você ter uma EPS adequada e qualificada, pensando que o seu material base ele tinha uma composição química, ciclos térmicos e mecânicos bem trabalhados, e agora, simplesmente soldando, você tem que garantir essas características que sejam, em termos de comportamento, similares a essa. E isso, quando se fala de tenacidade, não é tão elementar. Tá? Vamos começar pelos defeitos, que é impossível você não ter um defeitinho, um poro, uma pequena falta de fusão. E qual é a relevância dos defeitos? Tá? Se a gente lembrar lá, que a gente olhou lá atrás, um dos ensaios é o CTOD, que avalia a resistência à propagação de trincas. Uma trinca é diferente de um poro. É bem diferente, porque uma trinca ela é bem fininha, ela tem um fator concentrador de tensão muito grande, mas e se eu tiver uma falta de fusão também, ela não é linear e também não pode me dar esse mesmo fator concentrador de tensão? Então, realmente, pensar na relevância dos defeitos é uma coisa importante. Tá? Então, o que vai acontecer na estrutura, o vaso de pressão, a tubulação, quando existe um defeito? E a gente vai ver que o que é o defeito é muito importante. Sim, um defeito linear ou um defeito volumétrico, eles são bastante diferentes em termos dos concentradores. Agora, onde está localizado? Está localizado na zona de ligação? Está localizado na zona termicamente afetada? Está no metal de solda? Qual é o tamanho? Qual é a orientação que tem em relação às tensões trativas? E que tipo de solicitação mecânica eu estou impondo? É uma tensão elevada? É um carregamento cíclico?
Então isso aí é bastante importante de entender. E aí eu voltei aqui para lembrar que quando você tem um material que não tem nenhuma variação geométrica e você aplica um carregamento, ele desenvolve uma tensão uniforme. Mas quando você tem uma descontinuidade, um carregamento ele pode criar uma concentração de tensões. Ao redor daquele defeito, você pode ter, então, uma tensão elevada por conta do defeito, né? Então, você tem um fator concentrador K que multiplica a sua tensão média, que localizadamente atinge valores muito altos. E o que acontece com os materiais? Na presença do concentrador, a sua tensão elástica aumenta, mas se o material tem uma capacidade de deformar, você vai plastificar essa região que está com uma tensão alta, aonde a sua tensão local superou a sua tensão limite de escoamento. E isso faz com que você tenha um concentrador, uma zona plastificada, a tensão à frente do seu concentrador, ela deixa de ser tão alta porque você conseguiu plastificar acima da tensão limite de escoamento, redistribuindo essas tensões. Então, à frente de um concentrador, sempre tem uma tensão mais alta do que a tensão nominal no resto da sua estrutura. Só que, dependendo da forma como esse material plastifique, você vai ter ou não uma propagação desse defeito, tá? Então, e isso vai depender, obviamente, se a gente está falando de uma tensão aonde ela é estática, aplicou a tensão, parou, aonde essa tensão ela é uma tensão cíclica, variando suas intensidades, tá? Então, variando suas intensidades, dependendo dessa distribuição aí de frequências e níveis de tensionamento, você pode caracterizar uma solicitação em fadiga, tá? Aí a gente vai separar um pouco isso. Então, pensando, né, que você tem uma zona plastificada à frente de um defeito, e pensando o que você tem aqui de microestrutura, você pode pensar se esse defeito ele é relevante ou não é um defeito relevante. E aí eu trouxe esse exemplo aqui de uma estrutura, de uma estrutura de uma plataforma, aonde o pessoal recebeu essa plataforma e mandou fazer uma inspeção e através de ensaios volumétricos internos, ultrassom, eles usaram phase array, acharam milhares de defeitos e acharam também por partícula magnética alguns defeitos superficiais. E aí, poxa, isso aqui, esse é um defeito relevante? Como é que é? É ou não é relevante? Isso aqui na margem da solda encontraram esse tipo de defeito. Aqui está uma réplica metalográfica mostrando que esse defeito ele realmente estava exatamente na interface entre o metal base e o metal de solda. E encontraram defeitos internos também. E para fazer a análise, para avaliar a relevância dos defeitos, tiraram uma fatia e numa região onde tinham sido identificados defeitos, e aí nessa fatia viram que essa era uma solda, e nessa solda, na margem da solda, estavam aquelas indicações, que são essas indicações detectadas por partícula magnética, e internamente existiam vários pontos de algumas inclusõezinhas de escória, dando ali uma falta de fusão, muitas vezes até meio que contínua. E aí avaliaram o seguinte, o pessoal que fez a análise avaliou, né, que, primeiro, essas regiões na margem das soldas, elas tinham sido causadas, aqui é uma macrografia, né, aqui mostra a macrografia e a superfície. Aqui mostra a macrografia e aqui a metalografia, microscopia óptica, mostrando que essas trinquinhas que eram detectadas eram trincas justamente porque o pessoal esmerilhou essa região para dar um adoçamento. E aí acabou criando esses, como se fossem umas reentrâncias, umas sobreposições detectáveis por partícula magnética, e que isso aqui realmente não era relevante, até porque estava numa região onde não existia possibilidade de ter propagação, porque todas as estruturas aqui laterais aqui eram estruturas bastante tenazes. Isso tanto para essa condição de superfície como para a condição no interno.
fazendo ensaio aqui, você vê que os ensaios de tenacidade na solda demonstraram que o material tinha excelente tenacidade. Então, a relevância desses defeitos era inexistente, porque, primeiro, eram defeitos que estavam associados a problemas operacionais de esmerilhamento ou da própria soldagem ter dado uma falta de fusão, o que, vamos e venhamos, numa solda tão grande assim, é normal você ter uns pontinhos de falta de fusão mesmo, né? Elas estavam numa situação onde a tensão ali não era alta e onde as adjacências não permitiam um caminho de propagação. Então, realmente, não se mostrou relevante. E aí eu trouxe o oposto, né? Uma condição onde era uma solda de um material que era uma soldagem dissimilar, onde o pessoal soldou, essa aqui não é a solda não, essa solda é só para mostrar como é que é uma solda dissimilar do material que é cladeado, né? Então você acaba soldando em cima de um aço baixa liga, o aço carbono, você acaba soldando consumíveis de alta liga, né? Que podem ser inoxidáveis ou podem ser ligas de níquel, e existem na interface algumas regiões de misturas, e essas regiões de misturas, elas podem ser regiões que, dependendo se você vai dar alívio depois ou não, elas ficam frágeis. E aqui mostra a falha de Thunder Horse que aconteceu numa região que tinha um amanteigamento, né, no metal de base, e aí mostra essa aqui a fratura, e mostra que a fratura aconteceu exatamente nessas regiões de alta diluição, onde tinham misturas frágeis, e mostrando então que o mecanismo era um mecanismo frágil, o material ele tinha uma condição microestrutural frágil e ele tinha um caminho de propagação grande. Então, isso aqui mostra, e sim, uma falha, porque houve uma fragilização do material naquela condição. E até depois, então, o pessoal até na EMUA, por exemplo, eles começam a mostrar aqui. Quando você vai fazer essa solda de amanteigamento, você deve evitar essas condições de amanteigar bem perpendicular por conta justamente das tensões atuantes. Você não quer que a tensão fique perpendicular à possível presença de regiões endurecidas ou em regiões com defeitos, tá? É muito importante que a gente não confunda o que é um comportamento frágil, porque o material não tem a tenacidade, com um comportamento frágil, porque o material não era resistente, por exemplo, ao hidrogênio. A gente vai ver que as ligas de níquel, que são aquelas mais usadas em baixa temperatura por excelente tenacidade, na verdade, essas ligas de níquel não são resistentes ao hidrogênio. Então, você pode ter uma fragilização do material por conta do hidrogênio. E a outra coisa é a questão da fadiga, que ela parece ser frágil, mas não é. Se vocês olharem, eu mostrei aqui casos onde você tem fadiga em juntas soldadas, onde, por exemplo, não segue nada de zona termicamente afetada, não é afetado por regiões endurecidas, não segue uma zona termicamente afetada, segue principalmente regiões de concentração de tensões, segue principalmente, aqui a gente vê num desalinhamento, tensões elevadas, né? E isso aí é fadiga. Fadiga não tem a ver com tenacidade. Na verdade, essas três condições que levaram a falhas por fadiga, não existe nenhuma evidência, esse aqui inclusive é um duto, né? Não existe nenhuma evidência que o material era um material de baixa tenacidade. Então, não confundir, tá? Em carregamento cíclico, a falha pode acontecer por fadiga mesmo em material de ótima tenacidade. Em carregamento que não leva fadiga, uma falha pode acontecer se você tiver uma sobrecarga generalizada, e aí é porque você sobrecarregou mesmo, mas a fratura frágil, o grande problema da fratura frágil é que você não precisa de uma tensão alta, basta você ter um concentrador de tensão. E mesmo em tensão baixa, você tem uma grande propagação de trinca. Tá? Então, para evitar a fratura frágil, numa junta soldada, você tem que assegurar que não existam regiões que possam propagar trincas, e isso é feito basicamente qualificando bem os procedimentos de soldagem, projetando bem, obviamente, porque aí você já tem que pensar, o seu material de base
tem que ser um material com tenacidade assegurada e você também tem que ter condições de projeto interessantes, né? Em termos de configurações geométricas. Então, né, basicamente. Tá?